one. I'm back. I will be the winner. Fight! Saudações. A lógica formal permite traduzir argumentos de linguagem natural para linguagem artificial, mas é uma tradução que requer uma grande adaptação. É uma tradução simplificada. Não se pode falar de uma tradução como quando traduzimos do inglês para o português, por exemplo, em que conseguimos traduzir praticamente todas as palavras, ou pelo menos encontramos alternativas bastante satisfatórias. A lógica formal limita-se a traduzir, ou melhor, a representar aqueles elementos das frases que permitem uma valoração verdadeiro ou falso. Das premissas, eu posso dizer se é verdadeiro ou falso aquilo que declaram. Assim, na primeira premissa, os únicos na cozinha eram o cão e o gato, eu posso dizer ou posso confirmar se é verdadeiro ou falso que os únicos na cozinha eram o cão e o gato. A primeira premissa está a declarar que é verdade que os únicos na cozinha eram o cão e o gato. Se a frase não afirma explicitamente a sua falsidade, partimos do princípio que é verdade. A ordem em que as premissas surgem não importa. Faria mais sentido, pelo menos intuitivamente, que a segunda premissa estivesse no lugar da primeira, pois a primeira está a confirmar o antecedente da segunda. É uma questão de perspectiva e treino para perceber que combinações podem ser efetuadas entre as diversas frases declarativas do argumento. Os únicos na cozinha eram o cão e o gato, da primeira premissa, vem dar uma confirmação à primeira parte da segunda premissa, ao seu antecedente. Sim, é verdade. Sim, é verdade que os únicos na cozinha eram o cão e o gato. Se os únicos na cozinha eram o cão e o gato, então a segunda parte, o seu consequente, também é verdadeiro. Então, o cão ou o gato comeram o frango. Chegamos a esta conclusão através da regra de inferência modus ponens. Neste momento, a informação contida nas premissas 3 e 4 não está ainda processada. Vejamos o que conseguimos obter. Se o cão comeu, então o cão saltou em cima da mesa, na linha 3. O cão não saltou em cima da mesa, na linha 4. Se o cão não saltou em cima da mesa, então o cão não comeu o frango, pois para o comer teria que ter saltado. É uma conclusão simples e intuitiva. Mas chegamos a esta conclusão através de um raciocínio que tem a forma expressa na regra de inferência modus tollens. Se P, então R. Tenho não R, então obtenho não P. Se P é verdade, então R é verdade. R é falso, então P é falso. Na linha 6, posso escrever com segurança: o cão não comeu o frango. Na linha 7, vou fazer o cálculo da informação que está contida nas linhas 5 e 6. O cão ou o gato comeram o frango.
Na linha 5 tenho duas possibilidades. O cão ou o gato comeram o frango. O cão não comeu o frango. A linha 6 está a dizer-nos que não foi o cão. Segue-se a conclusão. O gato comeu o frango. Foi o gato. A regra de inferência é o silogismo disjuntivo. Temos P ou Q. Temos a confirmação de não P, então podemos concluir que. Se lermos o argumento todo de seguida, facilmente constatamos a validade daquilo que concluímos. A lógica formal permite expressar simbolicamente os vários passos, as subtilezas intrínsecas do raciocínio que constrói o argumento. Round 2. Round 2. Se a lógica proposicional só permite a tradução de frases suscetíveis de uma valoração verdadeiro-falso, importa então analisar a maneira como tal tradução se processa. Utilizemos como exemplo a primeira premissa. Os únicos na cozinha eram o cão e o gato. Em lógica proposicional, aquilo que é afirmado, ou melhor, declarado, pressupõe a existência de conjuntos. Assim, ficará mais perceptível para a nossa análise se, quando olhamos para a frase "os únicos na cozinha eram o cão e o gato", tivermos como referência o conjunto dos únicos que estavam na cozinha. Sendo este conjunto constituído pelo cão e o gato, retorna verdadeiro se dele predicarmos o cão e o gato. Se afirmarmos que nele também está contido o tigre, o leão e o puma, o resultado retorna falso. Então, mas qualquer tipo de frase de uma língua natural permite uma valoração verdadeiro-falso? Não. A resposta é não. Por exemplo, na frase exclamativa, a exclamação dá um sentido vago à frase, não sendo possível atribuir-lhe um valor verdadeiro ou falso. A frase interrogativa também não permite uma valoração verdadeiro-falso. Uma interrogação questiona se um dado objeto está ou não está. Não consegue, por si, afirmar se é verdade ou falso que o dito objeto está disposto de tal forma em determinado tempo e lugar. Nesse caso seria uma afirmação. A frase imperativa também não permite uma valoração verdadeiro-falso. Que na cozinha esteja o cão. A frase imperativa também não consegue afirmar que é verdade ou falso que determinado objeto está em determinado lugar. Quando muito dá uma ordem para que o dito objeto esteja ou não esteja, mas não consegue assegurar, por si, que a ordem foi cumprida. Na lógica proposicional, apenas utilizamos a frase sentencial declarativa. A sentença declarativa é uma frase que afirma, por si, se tal ou tal objeto está ou não está. É uma declaração tipo inventário contabilístico. Em determinadas condições de espaço e tempo, é verdade ou falso que tal objeto está. Observemos agora a primeira premissa, expressa em linguagem formal, artificial. Temos a letra P, a letra Q e o V pequeno virado ao contrário, que em lógica proposicional tem a função do conectivo lógico e serve para ligar duas sentenças. As letras
P e Q são variáveis proposicionais. Substituem-se às sentenças da linguagem natural. Assim, quando vejo a letra P, sei que significa na cozinha estava o cão. Quando vejo a letra Q, sei que significa na cozinha estava o gato. Quando vejo a letra P, o V pequeno virar para baixo e a letra Q, sei que significa na cozinha estava o cão e na cozinha estava o gato. Como estou a ter como referência o conjunto dos que estavam na cozinha e observando o conjunto constato que só lá está o cão e o gato, posso traduzir P e Q como os únicos na cozinha eram o cão e o gato. A variável proposicional da lógica funciona de modo semelhante à variável da matemática, em que posso substituir o x, por exemplo, por qualquer número, obviamente respeitando as regras de substituição. O pensamento lógico é o antepassado dos computadores, mais concretamente da ciência da computação. Quando queremos escrever um programa de computador, temos que determinar previamente o seu domínio de discurso, ou universo de discurso. Ou seja, para este programa, e só para este programa, tal caractere significa isto, tal símbolo significa aquilo, e assim por diante. As variáveis na lógica proposicional funcionam de maneira semelhante. Neste argumento, e só neste argumento, eu atribuo à variável proposicional P o valor na cozinha estava o cão. Noutro qualquer argumento, a variável proposicional P pode significar hoje chove, o rio está seco, a seleção ganhou, ou qualquer outra sentença declarativa que se lhe atribua. Mas neste argumento, sempre que vejo a variável P, sei que significa na cozinha estava o cão. Assim, para todas as variáveis utilizadas num argumento, há um registro prévio que determina aquilo que cada uma representa no contexto do dito argumento. Round 3. Round 3. Argumento. Um dos aspectos fundamentais no que diz respeito à dinâmica do funcionamento da lógica proposicional prende-se à atribuição de valores de verdade. Assim, imaginemos uma outra situação em que na cozinha não estava o cão. Eu vou marcar a minha premissa com um valor lógico falso, pois é falso que na cozinha estava o cão. P é falso, mas se P é falso, isso vai ter indubitavelmente uma consequência. Se P é falso, então não P é verdadeiro. Representamos a negação com um til antes da variável a negar. Também pode ser representada por uma espécie de L deitado, mas aqui, por conveniência, utilizamos o til. Não P é verdadeiro e podemos traduzir por na cozinha não estava o cão. Se tivermos como referência um conjunto em que não está contido o cão, não P é verdadeiro. A forma exaustiva como, em lógica, lidamos com a atribuição de valores de verdade pressupõe a utilização de tabelas que facilitam a nossa compreensão. As tabelas de verdade. Como podemos observar, quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdadeiro. Mais à frente veremos e aprenderemos a construir tabelas muito mais elaboradas. Para já, importa reter que estas são todas as possibilidades de atribuição de valor
a uma sentença e à sua própria negação. Ou seja, uma sentença não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Quando afirmamos que uma sentença é verdadeira, a negação dessa sentença, aquilo que nega o que a sentença afirma, só pode ser falso, e vice-versa. Se a negação de uma sentença tem um valor verdadeiro, então a afirmação dessa sentença só pode ser falsa. Nunca poderíamos ter P verdadeiro e não P verdadeiro, ou P falso e não P falso, num mesmo contexto, num mesmo argumento. Resumindo, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Com esta pequena introdução, penso que já posso ser um pouco mais rigoroso na terminologia a utilizar. Quando digo frase sentencial declarativa, é suficiente dizer sentença declarativa. E uma sentença declarativa é uma proposição. Aqui temos a origem do nome da nossa disciplina, lógica proposicional. Quando digo que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, estou a referir-me a um dos 3 princípios fundamentais da lógica proposicional. Aqueles princípios que definem as regras do jogo, e a lógica, às vezes, assemelha-se a um jogo. O primeiro princípio é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade. O terceiro princípio é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Estes 3 princípios, apesar de, a uma primeira vista, parecer que estão a dizer todos o mesmo, mas não estão. O primeiro, o princípio da identidade, está a definir que uma coisa, no contexto da lógica, é aquilo que representa. Se a proposição está representada como verdadeira, então é verdadeira. Se uma proposição está representada como falsa, então é falsa. A sua representação é suficiente para garantir a sua identidade. Num contexto de discurso lógico, se represento uma proposição como verdadeira, partimos do princípio que é verdadeira. O segundo, o princípio do terceiro excluído, dá os parâmetros, as balizas da lógica proposicional. Ao afirmar que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade, não faz mais que afirmar que a lógica proposicional está submetida a um sistema de valoração binário. Ou seja, uma proposição só pode ser ou verdadeira ou falsa. O resultado de um cálculo em lógica proposicional só pode ser verdadeiro ou falso, 0 ou 1, on ou off. O terceiro, o princípio da não contradição, ao afirmar que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, garante a impossibilidade de uma mesma coisa ser e não ser. Se pensarmos num jogo de computador, o avatar com que jogamos não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Se isso acontecer, dá erro de certeza. Em lógica proposicional, quando temos a mesma proposição verdadeira e falsa, o resultado é que fica falsa. Extra round.
Aqui temos um bom exemplo de uma tabela de verdade mais elaborada. Bem, isto não é bem uma tabela de verdade. Na realidade, é uma tabela de verdade acoplada a um aparelho de produzir música techno. Temos representadas as variáveis do nosso exercício, P, Q, R, com todas as possibilidades de combinação entre elas, atendendo à dualidade do código binário. Depois, temos representadas as premissas do nosso exercício, com os valores de verdade atribuídos de acordo com as possibilidades de combinação entre as variáveis. E, por fim, Q, a conclusão, também respeitando o mesmo critério de atribuição de valores. No próximo vídeo vão ficar a perceber isto muito melhor. Por agora é só para irem tendo uma ideia. O que é que está a acontecer aqui? Ou melhor, o que é que vai acontecer aqui? Bem, o que vai suceder é que vamos alterar o nosso universo de discurso. Vamos esquecer o nosso argumento em linguagem natural, aproveitando, no entanto, o formalismo decorrente da sua tradução em linguagem artificial, e vamos atribuir novos valores às suas variáveis. Esses valores, ao invés de serem sentenças declarativas em português, vão ser também sentenças declarativas, mas batidas e sons de música techno. À variável P vamos atribuir a batida 1. À variável Q vamos atribuir a batida 2. À variável R vamos atribuir a batida 3. Ao conectivo lógico I vamos atribuir o som 1. Ao conectivo lógico O vamos atribuir o som 2. Ao conectivo lógico Se, então, vamos atribuir o som 3. À negação vamos atribuir o som 4. Depois vamos ainda dar mais umas instruções ao nosso aparelho. Se batida, então play durante 15 segundos. Se som, então play durante 7 segundos. A nossa máquina vai ler a sexta linha da tabela de verdade. A primeira variável a ser lida vai ser a variável Q, pois é a primeira com valor verdadeiro. De seguida, a máquina vai ler P e Q, que apesar de ter valor falso, faz parte da implicação se P e Q, então P ou Q. Implicação esta que apresenta valor verdadeiro. A máquina vai ler todos os elementos da implicação. P e Q, depois o símbolo da implicação e depois P ou Q. Passa à premissa seguinte, não erre. Lê o símbolo da negação e depois lê R. Passa à premissa se P, então R, faz a leitura de seus elementos e, por fim, lê a conclusão Q, que também apresenta valor verdadeiro nesta interpretação. Cada linha é uma interpretação, uma possibilidade diferente de combinação de valores atribuídos às premissas.
pequena brincadeira. Na realidade, para produzir música techno de raiz, além de lógica, é necessário também recorrer a funções matemáticas um tanto complexas. Até ao próximo vídeo. Saudações! You win.